Esse é o caminho que a energia leva para chegar até a sua casa. Então, existe hoje a geração, que são aí nas hidrelétricas, depois passa por toda a transmissão, que são aquelas grandes torres de transmissão que eu acho que você já deve ter visto. Aí quando você passa numa autoestrada, em alguma coisa desse tipo, que você vê essas torres aqui de transmissão, que é exatamente as torres que levam a energia desde a geração até a sua casa, né? Então eu passo aqui pela transmissão, depois chega na concessionária, onde ela vai fazer a transmissão e a comercialização dessa energia. Então, todo esse passo a passo é importante para que você entenda que tudo isso tem um custo. E todo esse custo aqui, desde a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização, tudo isso tem que ser pago pelo consumidor final, que no caso é você. Tá certo? Então você paga por tudo isso. Tá? Então, a grande vantagem da energia solar é que você vai cortar essa parte da geração, você corta todo esse custo aqui também da transmissão, você corta inclusive da distribuição e você vai ficar aqui com a energia local. Isso para a concessionária também é uma grande vantagem, porque quando ela pega uma energia dessa excedente que você está gerando, né? O que acontece? Ela já está aqui no ponto de comercialização, então ela vai trabalhar só com a distribuição e comercialização, porque ela não precisa pagar a geração e transmissão, entendeu? E essa energia é compensada aí para você, a gente retorna para você em forma de crédito, como a gente já viu, tá? Então é o seguinte, para cumprir o compromisso de fornecer energia elétrica com qualidade, a distribuidora tem custos que devem ser avaliados na definição das tarifas. A tarifa considera 3 custos distintos: a energia gerada, como a gente já viu lá na hidrelétrica, o transporte da energia até as unidades consumidoras e os encargos setoriais. Bem, além da tarifa o do governo federal, estadual, municipal cobra na conta de luz, que é o PIS, COFINS e o ICMS, né? E a taxa de iluminação pública. Isso aí a gente já sabe que todo esse imposto, ele incide na sua conta de energia. E a gente sabe também que o imposto de ICMS, esses impostos aqui, tanto federais como o imposto federal, como o imposto estadual, que é o ICMS, é isento na geração de energia fotovoltaica. Isso aí na verdade uma grande vantagem de você ter um gerador de energia solar na sua casa, ou seja, você zera tanto o seu consumo, como na verdade você também vai diminuir aí, ou quase zerar a parte de impostos incidentes aí na sua energia. Então a conta de luz, se for uma conta de luz de um cliente de baixa tensão, vai vir praticamente apenas o custo de disponibilização, que é aquela taxa mínima que a gente já sabe. Se for monofásico é 30 kg, referente ao valor de 30 kW, se for bifásico referente a 50, se for trifásico referente a 100 kWh. Então seria a única conta que viria mais a taxa de iluminação pública. Então isso é muito interessante para que você tenha realmente um sistema solar instalado na sua casa, ou quando você vai vender esse sistema para algum cliente, tá? Só para você ter ideia do que se gasta, do que vem na conta de energia, de como ela é feita, de como ela é composta. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Você tem aqui, eu vou pegar aqui 2015, os encargos, ó. A parte de encargos, esse roxo pesa demais, só a parte de imposto pesa muito, né? O valor da energia, ó, também. Tá vendo, ó? Valor da energia, valor da geração de energia também é um peso muito grande. A parte de transporte aqui é o menor, tá certo? E a parcela B, que é exatamente a parte de distribuição, você tem aqui, ó, uma parte azul também que é considerável, tá certo? Então, veja que principalmente a parte de encargos, que no setor de energia solar você não vai ter isso. Veja que a parte da geração também é muito cara. A parte de transporte fica com o menor percentual possível, né? Tá certo? E aqui, você tem aqui a parte da comercialização. Bem, conforme a gente está vendo aqui na figura, né? A maior parcela
dos custos, né, de 53,5, seguindo dos tributos. Então, a parte de energia, da geração de energia, mais os tributos, são hoje as principais parcelas, digamos assim, muito pesadas, tá certo? E tudo isso tem que ser repassado para o consumidor final. Então aqui a gente tem tributos 29,5%, distribuição da energia 17% e a compra de energia e a transmissão de energia 53,5% e mais os encargos aqui setoriais. Então quando você gera a energia fotovoltaica, você corta praticamente esse valor, né? Você corta boa parte desse valor, já que o sistema é isento, e você, a parte de distribuição de energia também você praticamente corta, porque você está gerando no local, tá? Então só tem vantagem você ter um sistema ou você instruir o seu cliente a comprar um sistema de energia solar. Bem, agora a gente vai falar de uma coisa que surgiu aí, que são as bandeiras tarifárias, que surgiu depois de 2015. As contas de energia passaram a utilizar o sistema de bandeira tarifária, que indicam se a energia custa mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. O sistema possui 3 bandeiras, como a gente já sabe, a bandeira verde, a amarela e a vermelha. Então, que são as mesmas cores do semáforo, para você não esquecer. Bandeira vermelha, amarela, né? E verde. Então, a bandeira verde, as condições dos reservatórios estão favoráveis, ou seja, o reservatório está cheio, tem muita água lá ainda para geração de energia. A bandeira amarela, as condições de geração são menos favoráveis, mas ainda não está naquele ponto de escassez. Já a bandeira vermelha é o que vem acontecendo no Brasil, com muitos dos nossos reservatórios em condições aí de quase zero, percentual muito baixo, né, como a gente já viu em São Paulo, a gente vê no Nordeste, exatamente isso aí. São condições muito desfavoráveis, ou seja, reservatórios quase secos, e tudo isso faz com que a gente acione as termoelétricas, que o custo de energia é muito maior, por isso que isso influencia diretamente na sua conta de energia. Aqui a gente está vendo aqui os reservatórios, ó, bandeira verde, reservatório cheio, para você não lembrar, verde é tudo ok, igual um sinal de trânsito. A bandeira amarela é atenção, opa, já está em atenção, mas você já está começando a pagar aqui um valor a mais por isso aqui, tá certo? E a bandeira vermelha é dizer que o reservatório realmente já está em condições de alerta total, alerta vermelho, e aí a sua taxa de energia sobe em virtude disso aí. Quando você tem o sistema de energia solar, você também se livra dessas bandeiras aí, no caso de quando você consegue aí passar a zerar o seu consumo de energia. Ou seja, o que você gera ser maior do que o que você consome. Então, o objetivo dos sistemas de bandeiras tarifárias é o de sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para usar a energia elétrica de forma consciente. Então, se você está gastando energia em excesso na bandeira vermelha, você está gastando de forma consciente, sabendo que os reservatórios estão a um nível baixíssimo e você está desperdiçando energia ou você está consumindo mais que o necessário. Então, sempre atento ao sistema de bandeira, porque se a bandeira for vermelha ou se a bandeira for amarela, você realmente está gastando mais. Quando a bandeira é verde, não. Aí você não está gastando nada por isso, porque está em condição ideal de geração de energia.